Reflexões espíritas. Os espíritos que serão exilados do planeta Terra. Você já se perguntou se esta pode ser a sua última reencarnação na Terra? Ou melhor, e se eu te dissesse que nem todos os espíritos terão outra oportunidade de voltar para cá? Estamos atravessando um momento decisivo no plano espiritual do nosso planeta. Uma transformação silenciosa, mas profunda, já está em curso. A Terra está deixando para trás a condição de um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E isso não é uma ideia simbólica ou apenas espiritualizada, se essa transição traz consequências concretas e visíveis, inclusive na dinâmica espiritual das reencarnações. Uma dessas consequências é o afastamento de espíritos que já não conseguem mais acompanhar o ritmo do progresso moral exigido por essa nova fase da humanidade. Mas o que acontece com esses espíritos? Eles simplesmente desaparecem? Ou são levados para algum outro lugar no universo? E o mais importante, o que nós podemos fazer para não sermos excluídos desse processo evolutivo? Olá, meus amigos e amigas de luz. É uma alegria ter vocês aqui no nosso canal. Vamos juntos refletir sobre um dos temas mais importantes do momento, o futuro espiritual da Terra e o nosso lugar nesse futuro. Segundo a doutrina espírita, a Terra até hoje tem sido classificada como um mundo de provas e expiações, o que significa que aqui predominam os desafios, as dores e os resgates necessários ao nosso progresso moral. Esses desafios são oportunidades preciosas para quitarmos dívidas do passado e aprimorarmos o espírito. No entanto, conforme nos ensinam Allan Kardec e os espíritos superiores, especialmente nas obras O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, e o A Gênese, o capítulo 18, os tempos chegaram. A Terra está em processo de promoção espiritual. Está a caminho de se tornar um mundo de regeneração, onde o mal já não terá mais domínio como hoje. Mas atenção, essa mudança não é automática, nem simbólica. Ela exige de cada espírito uma escolha consciente. Há uma espécie de seleção espiritual acontecendo, não como julgamento ou punição, mas como consequência natural das leis divinas. Quem escolhe caminhar no bem, apesar das quedas e lutas, permanece. Quem insiste no mal deliberado e recusa-se a crescer espiritualmente, será transferido para mundos compatíveis com seu grau evolutivo. Esse afastamento não é um castigo, mas sim uma nova chance. É uma experiência educativa em mundos mais primitivos, como indicam alguns relatos espirituais que mencionam planetas como Quiron, ainda em fase inicial de evolução. Segundo a lógica da lei do progresso, da lei de causa e efeito e da justiça divina, os espíritos endurecidos, se aqueles que recusam repetidamente o bem, são gentilmente realocados. Eles já tiveram diversas oportunidades através de inúmeras reencarnações na Terra. Mas, diante de tanta resistência, a misericórdia os conduz a ambientes onde poderão recomeçar, aprendendo com o sofrimento que causaram a outros, como parte de seu próprio despertar. Essa realidade nos é apresentada com clareza na obra O A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, sob orientação do Espírito Emmanuel. Lá, Emmanuel relata que, em tempos antigos, a Terra recebeu espíritos degradados de um planeta em transição do sistema de Capela. Esses exilados colaboraram com o desenvolvimento de civilizações inteiras em nosso mundo e, ao mesmo tempo, puderam continuar sua jornada evolutiva. Hoje, o movimento se repete, mas, agora, espíritos da Terra estão sendo enviados para mundos como Quiron, em situação semelhante à Terra do passado. Vão para ensinar e aprender, longe da vibração elevada que começa a dominar nosso planeta. Por outro lado, enquanto alguns partem, outros estão chegando. Há uma nova geração espiritual reencarnando com a missão de ajudar a construir esse mundo regenerado. Espíritos mais sensíveis, intuitivos, com amor pela natureza, com espírito de fraternidade, respeito pelo próximo e uma inclinação natural ao bem. No capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, somos informados sobre esses trabalhadores do Senhor, enviados para preparar o novo tempo. Emmanuel também nos lembra, na obra O Plantão de Respostas, que essa transição já está em pleno andamento. Mas, atenção, isso não significa que os espíritos comuns, como eu e você, serão automaticamente excluídos. A exclusão só acontece com aqueles que, por vontade deliberada, escolhem permanecer na maldade, no orgulho, na crueldade e no egoísmo.
Não estamos falando de quem erra por ignorância ou fragilidade, mas de quem escolhe conscientemente desafiar as leis divinas. Estamos, portanto, diante de um processo vibratório, o planeta se eleva espiritualmente, e quem não acompanha essa elevação é, naturalmente, direcionado a ambientes mais compatíveis com seu estado interior. E embora essa mudança aconteça de forma gradual, o tempo está se esgotando para os que continuam rejeitando a luz, o amor, o perdão, a transformação interior. Por isso, estudar a doutrina espírita, praticar a caridade, buscar a reforma íntima, tudo isso se torna urgente e inadiável. Há muitos relatos mediúnicos que falam de um planeta designado para acolher esses espíritos. Ele é chamado de Quiron. Trata-se de um mundo ainda primitivo, onde os exilados da Terra podem recomeçar. Allan Kardec, mesmo sem citar nomes específicos de planetas, deixou claro o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Segundo ele, os espíritos têm mobilidade entre os mundos, de acordo com seu grau de adiantamento ou necessidade de aprendizado. Quiron, portanto, se encaixa perfeitamente nessa lógica, vê uma nova escola para quem ainda não pode permanecer na Terra regenerada, mas precisa continuar sua evolução em outro ambiente. E mesmo nesses mundos mais rudes, eles não perdem o conhecimento adquirido aqui. Ao contrário, levam consigo aquilo que sabem, e isso os ajuda a impulsionar o progresso do novo planeta, como os capelinos fizeram aqui. O exílio espiritual, portanto, não é eterno. É uma etapa necessária. Um dia, muitos desses espíritos poderão retornar à Terra, já regenerada, ou então, permanecer e crescer junto com Quiron, quando ele também alcançar o estágio de regeneração. A justiça divina não condena ninguém. Ela educa. A misericórdia divina não pune. Ela reorienta. E a evolução espiritual é inevitável para todos. Então agora, a escolha está diante de nós. Vamos seguir com a Terra rumo à regeneração? Ou seremos parte dos que partirão para recomeçar em mundos mais difíceis? Essa não é uma escolha baseada no medo. É uma escolha feita com consciência espiritual. O planeta está se elevando. A vibração da humanidade está mudando. Uma nova ordem de valores espirituais está se consolidando. Se continuarmos presos ao egoísmo, à vaidade, à intolerância, à violência e ao orgulho, corremos o risco de não estarmos mais em sintonia com o que está por vir. Mas se buscarmos o amor, a humildade, o perdão, a prática do bem e a reforma íntima, então seremos parte da reconstrução moral do planeta. A transição planetária é um presente de Deus. É um chamado para o despertar coletivo e individual. E ainda há tempo de fazer parte dessa transformação. O bem é sempre a porta de entrada para um mundo melhor, seja aqui na Terra ou em qualquer parte do universo. Então, ame. Perdoe. Estude. Transforme-se. Porque o futuro da Terra está sendo escrito neste exato momento. E você é um dos autores dessa história. Se gostou dessa reflexão, compartilhe com alguém, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Espalhar a luz e sabedoria espírita é um ato de fraternidade. E se sentir no coração, junte-se àqueles que trabalham por esse novo tempo. Fraterno abraço. E que a paz do Cristo esteja com todos nós.